Então, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, tá? Então, vamos começar pela leitura do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 60, que fala da lógica da providência. Uma passagem de Paulo que está em Hebreus 10:32. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Nos diz a lição: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo, à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às lágrimas permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nar-se-lhe-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Então, com essa leitura, vamos aproveitar o momento e fazer a nossa prece, agradecendo a Deus a oportunidade deste encontro, a espiritualidade por estarmos juntos neste momento, ao eterno amparo que nos concede para que possamos nós, nessa oportunidade reencarnatória, seguir evoluindo, aprendendo e buscando aplicar os ensinamentos do Cristo através da sua lei de amor e do seu exemplo. Que sejamos amparados e intuídos e que nossos corações recebam esse alimento do conhecimento para que possamos levar a todos aqueles que necessitam o ombro amigo, o acolhimento fraterno. Que assim seja. Então tá, meus amigos, hoje foi um dia bem turbulento e então a gente tem alguns caminhos para hoje. Nós podemos fazer um estudo do Livro dos Espíritos, tá? A gente pode fazer uma palestra, que eu já tenho aqui, ou a gente pode tentar uma terceira opção, que é eu tentar falar um pouquinho de um trabalho que eu estou desenvolvendo, que eu já dividi com vocês, que é sobre a palestra sobre o Chico, dividir alguns entendimentos, tá? O dia foi atribulado no sentido de que eu corri bastante, e então, assim, eu queria a ajuda de vocês, em qual caminho a gente pode seguir hoje, né? O que vocês acham? Rogério, como o seu Eu dia foi voto no Chico. atribulado, você se sente mais à vontade. Eu Tá, também acho, como você achar melhor para você, como você se sentir melhor Sinta falando, mais à assim, né? vontade. Uma coisa que seja mais gostosa, mais tranquila para você. tá.
Ok, então assim, gente, eu vou arriscar, não tá nada pronto, mas eu vou então falar do Chico, porque eu acho que a leitura que eu fiz aqui do Pão Nosso tem tudo a ver com a pessoa que foi encarnada, o Chico, né? E eu acho que falar do Chico é abrir a alma, né? Então, assim, eu recebi esse pedido de uma casa para fazer essa palestra, não deu certo, foi bem na semana do afastamento referente ao Covid, mas agora eu já remarquei com essa casa, ele pediu o mesmo tema, e eu estou lendo outra obra do Chico. Então, assim, ao falar do Chico, primeiramente que a gente se sente íntimo, né? Falar do Chico, Francisco Cândido Xavier, né? É uma pessoa que eu particularmente não tive a oportunidade de conhecer, nem de estar presente, mas tive o grande prazer de sentir a presença dele nas obras que ele nos trouxe, né? E é por isso que eu quero começar, né? Então, eu vou tentar trilhar um caminho para a gente conseguir criar uma visão do Chico, né? Então, em 1994, Chico, né, já em idade avançada, ele já movimentava números impressionantes, a pessoa, né, do Chico. 375 livros publicados. Exemplares vendidos, cerca de 20 milhões de livros vendidos. Desses 20 milhões, só do nosso lar era 1 milhão, né? 1 milhão de exemplares vendidos do livro Nosso Lar. Autores espíritas que ele psicografou, quase 2.000. A renda média anual de direitos autorais, $650 mil. Então, assim, em 1994, não faz o quê? 16 anos, né? Chico já tinha idade avançada. Então, essa é a primeira coisa que nos chama a atenção em Chico, né? A capacidade e o esforço e dedicação que ele tinha. Lendo mais precisamente a obra, a gente percebe o quanto o trabalho para o Chico era trabalho. Então, no decorrer das leituras, a gente tem relatos. Chico trabalhava o dia inteiro na repartição, chegava em casa por volta de 5:30, 6 horas, entre 5 e 6 horas, mas a partir das 6 da tarde, ele já entrava em trabalho, aí em trabalho espiritual, e ia até as 2 da manhã, mas todo dia, né? Todo dia. Quando ele conheceu Emmanuel, no primeiro contato com Emmanuel, quando Emmanuel o chama para a tarefa e Chico se questiona, né? Mas será que eu estou pronto? Emmanuel diz: você só precisa fazer 3 coisas para conseguir fazer esse trabalho, né? Você precisa ter 3 coisas. E Chico pergunta qual que é a primeira. Ele disse disciplina. Qual que é a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, o trabalho para o Chico era realmente um trabalho, né, na sua acepção mais pura da palavra. E todos os trabalhos, né, a sua atividade laboral, na qual ele recebia o seu salário, tinha o seu recurso financeiro, e as atividades espirituais, com muita disciplina, né? Então, Chico, essa representação é uma das facetas dessa representação numérica, né? 375 livros, né? Em 2 de abril de 1980, então, quer dizer, 1980, 14 anos antes, ele já tinha psicografado 10.000 cartas
de desencarnados. Ele já tinha dado mais de 360 mil autógrafos. Há relatos registrados de Chico passar 8 horas sentados consecutivas autografando os livros. Teve um evento em São Paulo, num bairro chamado Ipiranga, que eu conheço, relata no livro, ele ficou por 8 horas até que a última pessoa que estivesse na fila recebesse o autógrafo dele. Ajudou mais de 2.000 e fundou instituições, sem contar, né, a legião de pessoas que Chico atingiu, né? Nessa época, em 1980, ele tinha 70 anos. Então, em 1994, ele tinha 84 anos. 84 anos. Então, um trabalho que nos impressiona, né? Nos impressiona. Mas antes de a gente continuar, vamos relembrar um pouquinho, né? Quem que é essa pessoa que a gente tão carinhosamente chama de Chico, né? Então, batizado de Francisco de Paula Cândido, na verdade, um amigo do pai dele foi fazer o registro dele e o amigo se confundiu pensando no Santo Francisco de Paula e acabou registrando dessa forma. Só depois de muito tempo que ele acabou trocando, ajustando o nome dele, né? Mas ele nem ele sabia que ele tinha sido registrado como Francisco de Paula. Aí, depois de algum tempo, ele trocou para Francisco Cândido Xavier, né? Em 1965. Então, ele nasceu em 1910. Em 1965, ele modificou o nome dele. Para vocês terem uma ideia, 60 anos, né? E filho de 9 irmãos, né? Mãe falecida, o falecimento da mãe, que é a Maria de Deus, Maria João de Deus. Os filhos foram separados do pai, até que o pai casasse novamente, e ele pudesse retomar o encontro com os irmãos. Chico tem uma história muito brasileira e muito comum de vida sofrida, né? Uma família grande, numerosa, o pai dele vendia ticket de loteria com baixíssima renda, né? Então viviam em situação de precariedade mesmo. O que é o retrato que foi e ainda é muitas vezes o retrato da família brasileira, né? Então ali encarnava um espírito numa típica família brasileira, com todos os enfrentamentos e todas as vicissitudes possíveis, né? E no caso de Chico, algumas ainda mais, né? Algumas ainda mais. Já desde pequeno, com a perda da mãe, Chico já enfrentava no sentido de viver, já vivia a mediunidade. Uma criança de 4 anos vivendo a mediunidade na carne, num ambiente totalmente avesso a esse tipo de manifestação, né? Então, eu tenho muita vontade de falar de Chico, para a gente buscar o lado humano, não um lado humano que a gente não conheça, porque não conheço talvez uma pessoa mais humana que ele, mas mais humano próximo de nós, né? Então imagina uma criança aos 4 anos tendo as visões, escutando os espíritos, e tendo que lidar com isso numa família desestruturada. Ele perde a mãe, vai para a casa da madrinha, uma mulher que acaba sendo para Chico uma pessoa que vai lhe marcar, porque ele acaba apanhando muito da tia, por conta das visões, por conta do que ele falava, e como toda criança o que ele escutava ele repetia,
né? Tendo como referência e amigo um padre católico, né? Que futuramente vai ajudá-lo, porque em certo momento da vida, aos 7 e 8 anos, o pai de Chico está à beira da decisão de internar Chico num sanatório, por conta dessas questões espirituais do Chico. E quem o salva dessa internação é o padre, que recomenda que ele trabalhasse numa tecelagem na cidade, e Chico, aos 7, 8 anos, passa a trabalhar. Ele estuda até às 3 da tarde e depois vai trabalhar à noite e madrugada na tecelagem para ajudar a família, né? Então, eu sempre olho pensando como que é a cabeça dessa pessoa, né? Como isso se processou na cabeça. Por um lado, a, a questão de ser criança, ela é sempre um facilitador, né? Quando Cristo diz, venha a mim os pequeninos, é porque a gente tem na inocência uma capacidade de entender que nós perdemos com a idade adulta. Quando a malícia ou a maledicência entra em nossas vidas, nós perdemos essa inocência infantil. Então, quando a madrinha pede para que ele lamba a ferida da perna do primo, porque uma benzedeira diz que para curar aquela ferida, uma criança deveria lamber a ferida logo de manhã em jejum, e a tia faz com que Chico faça isso, e ele pede auxílio para a mãe desencarnada, é só na inocência de uma criança que a gente percebe as palavras do Cristo. Venha a mim os pequeninos. Por quê? Porque não existe a maledicência, não existe ainda o orgulho, não vai existir esse amor próprio que nós vamos desenvolvendo com a maturidade e que nos distancia dessa inocência. Então, por um lado, essa criança me parece que entendia e aceitava, e ele disse isso na morte da mãe dele, que ele acreditava nela, que ele acreditava em Deus, né? E que ele acreditava quando ela dizia que ele tinha que fazer alguma coisa. Talvez se aquilo fosse para um adulto, talvez nós nos questionássemos, negássemos, fôssemos arrumar milhões de desculpas e não faríamos. Mas ele o fez. Então essa criança já começa muito cedo a receber essas lições, né? Então, de uma infância que não foi só difícil, né? Mas foi uma infância diferente, né? Foi uma infância diferente. Chico não pôde estudar como os colegas. O pouco tempo que estudou acabou pela própria mediunidade sendo premiado como melhor redação do Brasil num concurso popular de escolas. Ele acabou ganhando o prêmio, mas acabou sendo questionado e interpelado pelos amigos, acabou tendo que fazer um outro texto, né? Então, tudo isso acontecendo na vida de um espírito encarnado que cresceu como nós crescemos. Exatamente como nós crescemos, mas com todas as dificuldades possíveis, né? E aí a gente vê Chico crescendo, né? Chico vai se tornar um jovem, vai passar a vida, vai trabalhar, vai buscar sustento, sempre dentro de uma moralidade que lhe era peculiar, o que lhe distanciava dos outros, distanciava no sentido de ser diferente, né? E aí Chico chega à idade adulta, com as mesmas vicissitudes que tinha quando criança, morando numa casa, dividindo com família grande, sempre com necessidade, né? E aí Chico vai ter, num episódio com a irmã,
né, que também está passando por um processo, que passa por um processo obsessivo, e aí, na ação de ajudar a irmã, o pai acaba trazendo 2 pessoas de uma fazenda próxima, 2 pessoas que são espíritas, mas quem acaba por ajudar a irmã naquele processo desobsessivo foi o Chico, e a partir dali Chico vai ter o contato com a doutrina. E a partir daquele momento, ele passa a começar a entender o que acontece com ele, né? Então você tem aí uma vida quase que meia vida inteira, né? Da infância à juventude, à idade madura, sendo uma pessoa diferente, sem entender o que lhe acontece, mas sem perder em si a essência, sem perder aquilo que se é, né? Chico já trazia muito esse traço da humildade, né? O traço da moralidade, ele era muito correto. Então isso é dele, isso era do espírito dele. E aí Chico, então, com acesso à doutrina espírita, começa a entender o que acontece consigo, né? E começa a dar encaminhamento da melhor forma possível. E aí ele vai se encontrar com Emmanuel, como eu já falei, né? Em determinado momento ele se encontra com Emmanuel, e aí vão criar uma parceria para que ele possa escrever livros, né? Emmanuel traz essa missão para o Chico, né? A sua missão é escrever livros, e esse acordo começa com 30 livros, depois vai para 100 livros. A cada momento que Chico entrega um lote de livros, uma nova, né, uma nova leva encomendada. Tem uma passagem no livro que Chico está com Emmanuel, que Emmanuel diz para o Chico, né? Sua missão é formar livros e leitores. Formar leitores é suportar suas exigências, sem censuras. Formar livros é se esquecer de você. Essa frase teria um sentido muito simples se não fosse o final dela. Se esquecer de você, né? Então, ser o porta-voz, ser o mecanismo para trazer os livros, exigiu de Chico o que essa frase diz: formar livros é se esquecer de você. E eu faço a pergunta bem abertamente, né? Em que situação eu fui capaz de esquecer de mim? Né? Em que situação eu fui capaz de esquecer de mim? Né? No sentido como eu consigo perceber na ação do Chico, né? Então, esse esquecer de si é muito forte na pessoa do Chico, né? Na pessoa do Chico, em todos os aspectos. A gente pode até nesse momento, quando eu fiz a pergunta, a gente começou a ter lampejos na nossa mente. Não, mas nesse momento eu esqueci de mim, por essa pessoa eu esqueci de mim, por aqui. Mas a gente está falando de esquecer de si numa vida, né? Esquecer de si numa vida. Então, ali a gente começa a ter um caminho do que o Chico fazia. Peraí. Gente, se cair, tem que entrar de novo, porque eu não estou entendendo o que ele está me dizendo aqui. Para Alguém mim tá... apareceu que não tem mais limite de tempo, que está liberado. que não tem? Então vamos continuar. Mas Obrigado, pelo menos Renato. apareceu isso. Então vamos continuar. Se cair, eu volto. Então, o Chico esquecia de si, né? E tem uma frase que ele fala, que eu acho que vai de encontro a isso. Ao final do filme, o Chico Xavier ele tem um diálogo com
o Emmanuel, ele está indo sentar para escrever novamente, e Emmanuel brinca que ele está muito feliz, tudo, e no meio da conversa o Chico fala, né, que cada tiquinho de paz que eu levo a uma pessoa valeu pela paz que nunca foi minha. Então eu acho que essa frase vem muito de encontro à missão do próprio Chico, né? Porque com toda essa mediunidade nunca vista até então e depois dela igual, né? Nunca vista, porque Chico deixou de fazer os efeitos mediúnicos físicos a pedido de Emmanuel, de tanta mediunidade que ele tinha, foi um pedido, porque os efeitos físicos que o Chico provocava ou construíam eram enormes. E isso passou a chamar cada vez mais a atenção das pessoas. Em determinado momento, Emmanuel pede para Chico que Chico cesse os efeitos físicos, para que tivesse o foco naquilo que deveria ter. Então, uma mediunidade nunca vista e até agora nunca repetida, né? Mas quando ele diz uma pela paz que nunca foi minha, a gente consegue ver na vida dele, né? Na trajetória de vida dele, essa paz que ele se refere que nunca foi dele. Isso não quer dizer que ele não foi feliz, isso não quer dizer que não houve momentos bons, né? Mas para quem tem que esquecer de si em prol do próximo, deve ter sido uma jornada, no mínimo interessante, né? No mínimo interessante para a pessoa dele. Existem várias passagens, né? Que acabam ou ficando esquecidas ou não dando muita atenção. Mas quando a gente lê as obras, a gente tem contato com elas, né? É, E aí tem uma, né, que diz assim, o Chico sempre dizia, né, que o telefone só toca de lá para cá, né? As pessoas sempre interpelavam o Chico pedindo para que ele, não, pergunta lá, faça alguma coisa. O Chico dizia, não, só toca de lá para cá. Aí um dia ele deu essa resposta e aí nos conta o seguinte: alguns dos inconformados de ouvirem essa resposta sentiam vontade de bater aquele telefone imaginário na cara do pobretão ignorante. Resultado: Chico foi atacado 4 vezes com tapa no rosto, por não conseguir atender aos pedidos. Nos choca, né, imaginar que aquela pessoa que está ali fazendo aquela obra, além de tudo, é agredida, né? Mas tem um ponto que eu quero muito levantar, né? Isso não mexe conosco, né? Mas e ele, né? E ele, é, eu não posso ver de outra maneira porque eu tenho que ter uma referência, né? Mas no Evangelho diz que se a gente for ofendido numa face, nós temos que dar a outra face. E a gente vê essa lição tão difícil na vida da gente, e ele literalmente levou essa lição ao pé da letra. Levou, né, um tapa na cara por 4 vezes, e nem assim esmoreceu, né? E aí, falando de missão, falando de trabalho, né? Quantas vezes uma coisa pequena é o suficiente para interromper ou desviar do trabalho, né? Então, Ô, Rogério, oi, pode falar, Rê. não, eu acho interessante fazer um parênteses, porque você estava me dizendo aquele dia que você queria colocar uma face humana do Chico, né, mais Isso. parecida com a gente. Teve um relato que eu estava escutando o Haroldo dizer a respeito do Chico, que em um desses tapas que ele tomou, a pessoa disse que tinha necessidade de ouvir que ele fizesse esse contato, ele disse que não conseguia, então ele foi esbofeteado.
E que daí o Emmanuel apareceu para ele, ele falou, Emmanuel, eu não vou fazer. Olha só, ela me deu um soco. Eu não posso fazer, eu tô louco da vida. Eu não tenho razão. E que o Emmanuel falou para ele, olha, Chico, razão você tem, mas ela tem necessidade. Então, sabe, é o lado humano, né, dele, que veio também, ó, Na, olha... na verdade, é bem aquela frase, é o esquecer de si. Razão você tem, mas a necessidade é dela, você tem que esquecer de si. É esse o ponto que eu acho que os ensinamentos do Chico vão além de tudo aquilo que a gente conhece, né? Porque além de tudo, olha só, você trouxe o relato, mas vamos olhar para ele, vamos tentar extirpar ele. Ele tá ali, ele é agredido fisicamente, ele reage com uma emoção, né? Além da dor física, ele tem uma emoção, como você disse. Não, eu não quero continuar. Ele ainda tem que ter a sobriedade de parar para ouvir Emmanuel falar e lembrá-lo da missão. Veja, o importante aqui não é você, o importante aqui é ela. Então a gente já tem aí algumas lições, né? Quando você receber agressão numa face, dê a outra, né? A necessidade do próximo vem além de si. Algum de nós consegue se imaginar fazendo isso? Na primeira, Não. no primeiro tapa, no mínimo, estaria já dando o segundo, né? Então, assim, consegue perceber os ensinamentos do Evangelho só nisso que você relatou? E vários dos ensinamentos, né? E muito provavelmente, em algum momento, talvez depois, ele tenha assistido essa pessoa, ou ela deve ter sido assistida de alguma maneira, porque era isso que Chico fazia. Tem um relato no livro que conta que ele morava com as irmãs e que um ladrão pulou o muro para roubar as roupas que estavam no varal, só que ele fez muito barulho e as irmãs ficaram muito assustadas. Diz que no dia seguinte, Chico recolheu uma série de roupas que eles tinham lá, pôs numa sacola, prendeu no varal e pôs um bilhete. Por favor, ó, aqui tem mais roupas se você precisar. Peço, por favor, não fazer tanto barulho porque você assustou muito as minhas irmãs. Né? Então, assim, são coisas interessantes do Chico, mas que demonstram o entendimento dele, que é o entendimento que a gente busca, né? Que é o entendimento que a gente busca. Então, o Chico teve muitas histórias alegres, muitas coisas que ele viveu que foram bonitas, a capacidade mediúnica dele transcendia. Mas ele também teve muita coisa mundana na vida dele, né? Teve uma outra passagem que eu acho até cheguei a comentar com vocês, que ele teve um cachorrinho, né? E E esse cachorrinho, Chico pegou na rua, mas era um cachorrinho que fazia muito xixi em casa. E as irmãs dele, a Dália e a Lucília, acharam melhor envenenar o cachorro. E Chico chega em casa, o cachorro tá agonizando, né? Tá morrendo. Ele vê um cachorro espiritual, né? Amparando. E naquele momento ele vê as duas no canto do corredor e ele sabe o que aconteceu, mas ele não revela, ele não reage, né? Então, eu, eu talvez seja uma visão muito particular minha, mas eu fico imaginando essas coisas na mente da pessoa, como que a gente se lida com isso, né? Como a gente lida. E olha que a gente, assim, e ele sabia, elas não precisaram falar nada, ele sabia o que tinha acontecido, né? Então, e mesmo assim ele prosseguiu, né? A gente não consegue deixar de tirar satisfação com alguém que a gente acha que disse ou fez alguma coisa e não tem certeza. A gente passa a mão no telefone, a gente vai no enfrentamento, né? É, mas no que a mediunidade, essa é uma pergunta que eu quero fazer. O que a mediunidade ajudava Chico nesse aspecto, né? Já se fizeram essa pergunta?
né? O que que a mediunidade do Chico, né, contribuiu para o próprio Chico, né? Ô, Rogério, se puder repetir a pergunta, por favor, é que aqui tá falhando, de Cortou? vez em Tá. quando falha o O, som, não chega. o que que a mediunidade do Chico contribuiu especificamente para o Chico, né? Porque quando a gente olha para o Ah, tá. Chico, quem que a gente vê, né? Quando vocês veem a foto do Chico, o que que vocês veem? O que que vocês lembram, né? Deixa eu ver se está aqui. Num desses livros tem. O que que vocês pensam? Eu, eu imagino, né? Eu só tenho uma suposição. Mas quando a gente vê Chico, tá aqui, ó, né? Quando a gente vê essa foto, ou talvez quando a gente o encontrasse, a gente viu o médium, né? Não é o médium que a gente vê? É o médium. A primeira coisa que a gente vê é o médium. A gente personificou Chico como o médium. E o que eu tenho muita vontade mesmo de fazer, foi aquilo que você relembrou, Renato, é que o médium é o médium. Mas o médium é uma característica que está no encarnado. Então existe uma pessoa ali. E essa pessoa viveu todas as vicissitudes que nós podemos viver, e em momento nenhum essas vicissitudes foram amenizadas ou deixaram de existir. Chico conviveu com aquele problema no olho, que era uma catarata aguda, a vida inteira. Ela se manifestou já muito cedo. Não foi uma doença de idade. Para Chico foi muito cedo. E quando ele para de trabalhar, mais uma vez, ele tem que ter dentro dele uma parcimônia para receber Emmanuel e Emmanuel perguntar: por que que você está aflito? Ele: porque meu olho está sangrando. E Emmanuel responde: mas você tem dois olhos. Você é um felizardo? Então, assim, a grandiosidade da doação humana do Chico é de uma amplitude que talvez a gente não consiga perceber. Por quê? Porque a gente olha a mediunidade. A gente olha, a imagem que nós temos gravado na nossa mente é já do Chico em idade, né? Já é do Chico que ficou famoso, foi reconhecido, foi eleito brasileiro mais conhecido, né? A figura mais notória, concorreu ao Nobel da Paz, né? Movimentou mais de 1,5 bilhões de brasileiros na doutrina espírita. A gente vê o médium, né? A gente vê o médium com capacidades inimagináveis e com atos de bondade incríveis. Gente, nós temos na história do Brasil 2 episódios jurídicos que foram utilizados as cartas psicografadas por Chico Xavier. Isso é único na história. Mas mais uma vez, toda vez que a gente olha, a gente vê o médium. Mas o médium é uma faculdade de um ser encarnado, igualzinho a nós, né? As vicissitudes, as enfermidades que o Chico viveu foram as mesmas que muitos idosos sofrem, padecem, né? A gente sabe que uma das lições e tarefas mais difíceis é a lição do dinheiro, né? E Chico tinha ela ali na porta, né? Ali na porta. Ele viveu a vida inteira da sua própria aposentadoria, né? Viveu da sua própria aposentadoria, nunca trouxe para si, não porque foi imposto, mas foi uma decisão própria de não reter nada, nem para ele, nem para a família.
Isso até era um motivo de desavença com o próprio pai. Um dos episódios mais fortes é a morte, o falecimento do irmão do Chico, né? O irmão do Chico desencarna, e antes do momento do desencarne, ele tem um derrame, um suposto derrame, e a espiritualidade explica para Chico, né? Se ele acordar, ele vai ficar num hospício por 11 anos. Mas Chico interpela, mas ele tem sido bom, ele tem ajudado no centro, ele tem recebido as pessoas. Então o melhor caminho seria então que ele fosse. Agora pensa você numa família grande como aquela, 9 irmãos, e você, só você sabe que o melhor caminho para o seu irmão naquele momento é o desencarne. É um momento de silêncio nesse momento mesmo. É isso que nos causa, né? A amplitude desse homem encarnado que passou por nós com a mediunidade mais latente, mas que nunca deixou de ser humano. Nunca deixou de ouvir e de sentir o que nós ouvimos e sentimos. A capacidade de se manter reflexivo no aprendizado torna Chico um grande exemplo para nós. Nós falamos muito de ir à prática, de fazer. A gente fala isso constantemente. Nossa, a gente sabe, a gente estuda, a gente aprende. Nós temos um ser humano que nós vimos, que é da nossa geração, é do nosso século, que fez isso. Garanto, com um décimo de possibilidades que a gente tem. E fazia. Então, o Chico, toda vez que eu leio, toda vez que eu vejo, além da forte emoção, é que humanidade no sentido de conseguir fazer. E a mediunidade dele não, não agregou e não torna ele diferente de nós, porque todos nós somos médiums. Todos nós temos a faculdade mediúnica. Não foi a faculdade mediúnica que tornou o Chico o ser humano que ele é. Foi a capacidade do Chico de entender aquilo que nós tantos estudamos e conseguir fazer da maneira mais simples e sem complicação possível. Então, se é para dar para o próximo, vamos dar para o próximo. Se é para trabalhar para o próximo, vamos trabalhar para o próximo. Aprendizados que ele pôs em prática e funcionou, né? É lógico que todo trabalho mediúnico, todo esse esforço para o espírito Francisco Cândido Xavier trouxe tudo de bom que se merecia e que se era viável naquele momento. Mas o ser humano como nós, dividia o que não tinha, fazia pelo próximo, decidiu ser assim. Ele decidiu, tem uma parte que afirma que ele decidiu pelo celibato. Ele decidiu por não ter família para que pudesse se dedicar. Então foi uma decisão, foi uma doação.
Então, ele traz muito, mas muito ensinamento. E tem um que eu quero trazer para fechar, porque eu acho que ele tem tudo a ver com esse grupo aqui, e nós falamos dele semana passada. Tem uma passagem de uma conversa do Chico com um amigo, abordou o médium e perguntou-lhe, né, quem seria o homem mais rico? E sem vacilar, Chico respondeu: para mim, o homem mais rico é o que tem menos necessidade. Aí o amigo redarguiu com outra questão: e o homem mais justo e sábio? O homem mais justo e sábio é o que cumpre o seu dever, respondeu Chico. Mas o que você está me dizendo é óbvio, disse o amigo. O médium, inspirado por Emmanuel, respondeu. Atenção à resposta. Meu filho, tudo está no evangelho, tudo que está no evangelho é o óbvio. Não existe segredos nem mistérios para a salvação da alma. O nosso problema é justamente esse. Queremos alcançar o céu vivendo fora do óbvio da terra. Então essa frase do Chico encerra um ensinamento que é muito simples. Os ensinamentos estão no Evangelho. Estão nessas figuras que, como Chico, passaram por nós e nos mostram a nossa capacidade de agir. Talvez nós chegamos num ponto em que o óbvio não seja tão óbvio. Podemos até ponderar isso. Talvez precisamos revisitar o óbvio, trazer ele para a luz de novo, falar do óbvio. Mas a partir deste momento, quando isso acontecer, teremos que ir para a ação. Para que a missão do Francisco Cândido Xavier tenha valido a pena para nós. E como ele mesmo diz, que essa luz que ele nos trouxe alivie a paz que nunca foi dele. É isso, meus amigos.